Vamos à palavra? Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Amém? Acharam? Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos em nome de Jesus nessa noite te louvar, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pelos louvores, ó Deus, te agradecemos pela vida dos irmãos coreanos, meu Pai. Sabemos, ó Deus amado, que o grande mover o Senhor tem feito naquela região. Esteja abençoando esses missionários, ó Pai, todas as igrejas que têm mesmo se aliançado nesse projeto, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós sabemos que esta palavra, Pai querido, que acabamos de ler, é uma palavra que consola os irmãos coreanos, mas também é uma palavra que fala conosco ainda nos dias de hoje, fala conosco aqui nessa igreja, Pai querido. Por isso, em nome de Jesus, fale com a tua igreja nessa noite. Usa-me a mim, ó Deus amado, para entregar a tua preciosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Meditando sobre essa palavra esses dias, sobre essa dificuldade que nós temos com a nossa alma, que a doença da alma traz outras doenças, outras enfermidades, e que muitas vezes nos bloqueia de experimentar da glória de Deus, da bênção do Senhor, e nos desanima. Mas a palavra que eu tenho para você nessa noite é essa. Jesus disse que nós deveríamos vir a Ele. E aqui Ele faz 3 convites: vinde, tomai e aprendei. Amém? Que Ele possa falar ao meu e seu coração nessa noite em nome de Jesus. Esses dias conversando com o Tatão, falei de manhã, o Tatão é um homem muito sábio. Tatão ali, ó. E falando com ele das dificuldades que muitas vezes a gente enfrenta na nossa vida, ou com algumas pessoas e tal. E ele falou: eu tenho sempre uma mensagem: vai passar. Então, em nome de Jesus, eu não sei qual é a sua dificuldade. Talvez o seu coração está apertado, está cansado e sobrecarregado. Mas a mensagem é que vai passar, amém? E o tema dessa palavra é um chamado para viver em paz. E nós queremos viver em paz. Os irmãos coreanos agora estão em paz. Estão em perseguição, mas em paz. Por quê? Porque tem Jesus, amém? E todo aquele que tem Jesus, ele vive em paz até diante das perseguições. Então eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho, que quando Jesus faz esse convite, Ele está fazendo, vinde a mim. Ele não está preocupado com a sua situação. Ele está dizendo, venha como está. Do jeitinho que você está, venha. Talvez você já está desviado há muito tempo. Ele está falando, venha. Sabe aquela ovelhinha que está perdida, desgarrada? Ele está falando, venha de novo. Então Jesus, quando nesse capítulo 11... Ele, antes de falar isso para os seus discípulos ali, dele entregar essa mensagem para aquele povo que estava ali ouvindo esta mensagem, ele vinha falando acerca de algumas respostas que João Batista queria. João Batista envia seus discípulos para perguntar, para ver se Jesus, se aquele era verdadeiramente o Cristo. Aí eu estava estudando sobre isso. Você acha que João Batista tinha dúvida quanto a isso? Não tinha dúvida nenhuma. Alguns acreditam que João Batista, nesse momento, ele estava preso. Herodes havia prendido João Batista, ele estava na cadeia. Aquele homem que acostumado a viver no deserto, livre, né? Ali desgarrado de coisas materiais, bem tranquilo, sem nenhuma preocupação, né? de se sentir aprisionado. Mas agora ele estava cansado, preso, eu fico imaginando que até sobrecarregado. E alguns acreditam que quando ele envia esses discípulos até Jesus, é para que esses discípulos tivessem um contato com Jesus e pudessem ver que verdadeiramente ele era o Cristo. E Jesus manda dizer para ele, fala assim, fala para João Batista, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Fala para João Batista que está tudo certo, que realmente está se cumprindo tudo aquilo que as Escrituras dizem acerca da minha vinda. E esses discípulos vão... que eu acho mais tremendo, que você precisa de enxergar nessa palavra, quem é Jesus? Qual é o Deus que você serve? E ele começa a falar com os discípulos sobre João Batista. Vocês acham que ele é um caniço?
uma cana que está lá no deserto e que o vento vagueia e leva para lá e para cá? Será que vocês foram lá para ver um caniço ou vocês foram lá para ver um rei, um homem muito bem vestido? Ele falou, não, os homens bem vestidos estão lá no palácio. Ele está dizendo assim, esse que vocês foram ver, ele é muito maior do que os profetas. Esse que vocês foram ver, é o maior homem já nascido de mulher nessa terra. Porque esse que vocês estão vendo, que eles estavam vendo, eu quero te dizer, ele veio abrir o caminho para o Mestre, para Jesus, para esse Jesus que eu e você servimos, e para esse Jesus que nos convida nessa noite, vinde a mim. Nada mais, nada menos do que esse Jesus. Você precisa entender quem te faz o convite nessa noite. Vinde a mim. Vira para o seu irmão e diga assim, olhe para Jesus. Ele tem um convite de curar a sua alma. Amém? O convite do Senhor nessa noite é para curar a nossa alma. As maiores doenças que nós experimentamos vêm da nossa alma, do nosso psique. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. Esse aqui é frágil mesmo, mas precisamos deixá-lo irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus. E temos um espírito, a Bíblia diz que o espírito do homem é a lanterna do Senhor. É através do espírito do homem que o Espírito Santo vagueia e esquadrinha nosso coração. E a nossa alma, aí é você mesmo. Sou eu, Reinaldo Pacheco, lá de Pedra do Anta, a minha personalidade. E muitas vezes com os pensamentos vêm à nossa cabeça, à nossa mente e nos atrapalham, nos impedem de avançar, porque nós duvidamos do Deus que servimos. Queridos, nós não podemos duvidar do Deus que nós servimos. E Jesus também, discorrendo no capítulo 11, ele vai falando de algumas cidades. Ai de ti, Corazim, Betsaida. Ele vai falar de Cafarnaum. Se vocês tivessem visto, ele vai falar se Sodoma e Gomorra e algumas outras cidades, Tiro e Sidom, tivessem visto os milagres que vocês viram, eles teriam se humilhado, se ajoelhado, se sujado as suas cabeças, vestido pano de saco. Ele estava falando, ai de vocês. Ele estava falando de um juízo que eles estavam experimentando tanto, mas não estavam nem aí. Ele chega a falar que eles eram meninos mimados, que eles faziam de tudo para os meninos. Tem uma parábolazinha aí, tocavam instrumentos e tudo, e os meninos, cara fechada, não entendiam, não queriam. Então ele também chama aquela geração de meninos mimados. Por que muitas vezes nós não experimentamos da glória de Deus nas nossas vidas? Muito mais do que poderíamos experimentar. Eu acredito que muitas vezes nós parecemos com esses meninos mimados. O Senhor está falando e nós estamos fazendo beicinho. O Senhor está falando e nós estamos fingindo que não estamos ouvindo. Eu fico imaginando que muitas vezes também nós parecemos com esses meninos mimados. Nós não aceitamos os senhorios do Senhor. Nós queremos até participar de uma comunidade, de uma igreja, mas nós não queremos muita aliança com o Senhor. Muitas vezes nós queremos até fazer muitas coisas para Deus, mas muitas vezes nós não queremos obedecê-lo. Então nós queremos fazer para Ele, mas sem a presença dEle. E essa obra, ela não prevalece. Outros muitas vezes vivem sob o jugo de Satanás nessa terra ainda. Satanás, nós sabemos, o diabo, ele está aí, bramando ao nosso derredor, tramando contra conosco, E muitas vezes nós passamos aí curtindo a nossa vida adoidado. 3 de hoje. E a Bíblia diz que o mundo já do maligno. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Se você nem quiser abrir, eu só vou ler os tópicozinhos. A Bíblia fala da extrema corrupção dos últimos dias. E eu queria que você olhasse para esses tópicos que eu vou falar. E se você enxerga na sociedade de hoje esse tipo de perfil. Porque essa palavra é viva e é atual, amém? A Bíblia diz que hoje os homens seriam amantes de si mesmos. Vocês acham que os homens são amantes de si mesmos? Tudo é para mim. Eu estando bem, o resto que se exploda, Eu costumo, aqui nada contra a academia, viu, Raquel? Não é contra as academias, mas tem uns que são amantes de si mesmos, são apaixonados com eles mesmos, não são? Chega no espelho, são apaixonados com eles mesmos. Então eles são amantes de si mesmos, nada, não tem problema nenhum. Mas essas pessoas, nesse contexto aqui, são pessoas que não amam o seu irmão, não amam o próximo. Avarentos, o texto vai dizendo lá, você pode ler lá, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Homens avarentos, apegados demais ao dinheiro, presunçosos, aqueles que acham que são melhores do que o seu outro, do que o seu irmão.
Nós olhamos para a igreja assim, ó, todo mundo sentadinho, todo mundo igual. Amém? Aqui no meio não pode ter ninguém achando que é melhor do que o irmão que está do lado. Talvez você olhe para o irmão que está do lado, você que sabe até a situação dele, você fala, estou bem na fita. Nós não somos melhores do que ninguém. Não podemos ser presunçosos, soberbos, pessoas arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Profanos são aqueles mundanos, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, não tem acordo, né? São irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Incontinente é aquele cara sem controle. Você fala, e ele faz tudo errado. Cruéis, sem amor para com os irmãos, traidores, obstinados, não muda de opinião de jeito nenhum, cabeça dura, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade muitas vezes. Aí tenta enganar todo mundo. Você conhece alguém assim aí do mundão? Agora eu te convido a olhar para você mesmo. Na hora que eu estava lendo isso aqui, eu vi várias situações dessa que eu tenho vivido. Que eu me pego muitas vezes vivendo essas situações. Por isso, querido, nós precisamos muito de Jesus. Sem Jesus não tem jeito. O leão precisa de rugir em nós o tempo inteiro, porque nós somos tendenciosos a olhar para fora. Mas quando olhamos para nós mesmos, blasfemos, ingratos, vou falar alguns aí, cruéis, sem amor para com os irmãos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Os amigos de Deus têm intimidade com Ele. Chega no quarto, bota o joelho no chão, fala com Ele, e Ele recompensa aquele que fala em secreto lá no quarto. Parece conosco, queridos? Fala dos homens dos últimos dias. Então Jesus tem um convite para mim e para você. Nesse tempo que Jesus falava, esses homens, os líderes dessa época, viram João Batista ser preso porque ele acusa Herodes de estar lá, né, tendo situações amorosas com a sua cunhada, adulterando com ela. Ele acusa e ele é preso por isso. E os mestres da lei acham muito bom ele ser preso, porque eles não queriam ver Jesus, nem pintado a ouro. Então eles achavam muito bom. Então Jesus estava dizendo lá em Mateus capítulo 23, 4, também não precisa de abrir. Jesus vai falar que aqueles homens colocavam fardos pesados e difíceis de suportar e o põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com dedo querem movê-los. Aqueles mestres, aqueles líderes impunham fardos tão pesados em cima daquele povo, mas não fazia nada. Você já viu aquele ditado? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Você já viu esse ditado? Acontece conosco também? Acontece demais. Acontece. Então eles colocavam fardos. Você já viu quando você tem que orar, irmão? Tem que vir para a vigília. Você não botou seu nome no papel. Aí você vai olhar, o nome do cara também não está lá, né? Você não veio orar nenhum dia. Aí dá vontade de perguntar. Se você perguntar, você veio orar quantos? Se alguém me perguntar mês passado, eu falo 2 dias. Botei o nome no 5. Eu vim 2, pastor Davi. Eu vim 2. Um eu estava viajando. Um eu estava muito cansado, eu não vim mesmo. Aí você vê. Confessar diante da igreja, né? Então não adianta colocar um jugo tão pesado em cima dos irmãos, se você mesmo não faz. Só um detalhe. E eles colocavam isso. Atos 15, 10 também diz: agora, pois, por que tentais a Deus? Apóstolo Paulo falando também para eles. Pondo sobre serviço os discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Ele está falando assim: por que vocês botam esse jugo tão pesado da lei sobre eles, que eles nem nossos pais, nem nós conseguimos suportar? Paulo falando. Só Jesus suportou. Hoje nós cumprimos a lei em Cristo, porque ninguém conseguiu suportar. E por que vocês ficam insistindo com isso ainda? Então, diante desse povo é que Jesus vira para eles e fala: vinde a mim, todos que estáis cansados. Aquele povo estava mega cansado com aquela religiosidade. Então nós não podemos nos conformar em viver com essa mentira, né? Com essa espiritualidade que não temos. E também não podemos nos conformar de ver os nossos irmãos talvez vivendo assim. Romanos 1:2 diz que a nossa mente tem que ser renovada, querido. Diz assim: não sede conformados com este mundo. Nós muitas vezes nos conformamos muito com a situação do mundo e ele nos contamina. Nós gostamos muito das baladas, nós gostamos muito das novelas, não sei.
Nós gostamos do que o mundo nos oferece. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa alma, do vosso entendimento, da vossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então não conforme com aquilo que o mundo tenta enfiar na nossa garganta abaixo. Não conforme, né? Renove a sua mente todos os dias em Cristo Jesus. Porque, como eu falei, nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então Jesus faz 3 convites. O primeiro deles é: vinde. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quando ele faz esse convite, nós passamos a ter paz com Deus. Jesus já te fez esse convite, amém? Quem já entregou a vida para Jesus aqui? Dê um amém bem forte. Glória a Deus. Então nós já entregamos a vida para Jesus. Nós viemos como estávamos. Mas talvez tenha alguém aqui ainda que não entregou sua vida para Jesus. E ele ainda continua falando: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E talvez nós estamos na caminhada, estamos muito cansados e sobrecarregados. E eu queria, em nome de Jesus, que você entendesse nessa noite que Jesus vai aliviar esse fardo, amém? É só entender como Jesus trabalha e ele vai aliviar esse fardo que muitas vezes pode estar pesado no seu coração. Porque Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Jesus está falando assim: não interessa o que você já fez, vem a mim, me confesse diante da igreja e eu te confesso diante do Pai. Aí você vai ter uma morada garantida lá no céu, na vida eterna. O Spurgeon diz, tem uma frase muito interessante. Ele fala que um pouquinho de fé é o suficiente para irmos morar no céu. Mas muita fé é o suficiente para trazer o céu para a terra. Olha que frase extraordinária. Nós queremos viver a vida inteira um pouquinho de fé. Vinde a mim. Eu já tenho fé suficiente para ser salvo, tá bom. Mas o convite de Jesus nessa noite é que você tenha muita fé para trazer o céu para a terra e agora caminhar no reino de Deus, amém? Esse é o convite do Senhor para nós e para todos, né, que ouviram essas mensagens durante todos os séculos. Mateus capítulo 7, Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Larga é o caminho que leva para a perdição, a porta é larga, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que entrem por ela. E eu te pergunto, quem é a porta? É o próprio Jesus. João 10, 7, ele fala assim: eu sou a porta das ovelhas. Talvez tenha ovelha desgarrada aqui no meio nessa noite. Talvez você é uma ovelhinha que está bem perdida. Ele é a porta aqui, da porta das ovelhas. Eu estava pensando nisso hoje de manhã, isso é coisa da minha cabeça, que eu fico imaginando as coisas assim. Quando o Senhor nos convida, a gente vem do mundo todo arrebentado, né? Todo machucado pelo pecado, talvez machucando tanta gente. Ele nos convida: vinde a mim. E você ouve essa voz e vem. Você ouve a voz do seu pastor e vem. Aí ele é a porta. A porta é estreita. Ele é a porta. Aí você passa. E agora eu fico imaginando, Francis. A Bíblia diz que todo nosso passado é lançado no mar do esquecimento. Ele fecha essa porta. E agora ele te chama para olhar para um alvo. Ele fala assim: não olha para trás não. Confie em mim. Né? Todo o estrago que foi feito em sua vida. Alguns são irreparáveis. Mas daqui em diante, eu vou trazer alívio na sua alma. Daqui em diante, eu vou trazer paz no seu coração. E não fique temeroso, porque eu já perdoei. Eu perdoei. Paguei alto preço lá na cruz. Perdoei. Agora eu sou a porta. Você entra e agora ele nos convida para uma caminhada. E muitas vezes nós não entendemos isso e vivemos aí, né? A Deus dará no caminho largo, né? Passando pelas portas largas, porque não entendemos esse chamado do Senhor. Ele diz assim: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E ele diz também: tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Olha, quando você entra por essa porta aqui, você é selado, com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos traz para Jesus. É dom de Deus, né? A fé é um dom de Deus. Mas aqui você recebe o selo do Espírito Santo agora. Estamos perdoados. Diante do Pai estamos justificados. E agora nós vamos para uma caminhada com Jesus. E Ele te convida nessa noite, amém?
Talvez seu irmãozinho está aí do lado, não estava entendendo. Cutuca nele assim: o Senhor te chama nessa noite, te convida nessa noite, para entregar sua vida para Ele. Talvez o irmão ainda não tinha feito isso. Há muitos anos atrás, né, eu vivi uma experiência facilmente, antes da minha conversão. E tem um texto na Bíblia que marca muito, e é muito claro que a igreja vai entender facilmente. Isaías capítulo 5, 11 e 12, se não quiser abrir eu vou ler, mas se quiser, diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite até que o vinho os esquente. Harpas e alaúde, tamborins e gaitas e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Ele está falando, ai daquele que vive assim. Não porque Deus vai castigá-lo, pelo contrário. A intenção de Jesus é que ele venha, o vinde é para ele também. Mas ai dele, porque quando ele vive assim, ele destrói todos aqueles que estão à sua volta. Eu passei assim grande parte da minha vida e da minha história. E por alguns anos, eu me casei na presbiteriana, né? Eu e a Ada, porque a Ada era evangélica, eu não era nada. Eu me casei na presbiteriana. A Ada cria em Deus, eu para mim tanto fazia. Amém? Fazia. E nos casamos. E havia um jugo desigual. E isso foi péssimo, muito ruim. Porque o jugo, né, a Bíblia fala que é aquele instrumento como uma canga, né, para botar dois animais, para que eles trabalhem em comunhão, em unidade, em parceria. E havia essa desigualdade entre nós. E por algum tempo isso foi possível, né, resolver algumas situações, mas chegou um tempo que aquilo, ai daquele, Ada ficou doente, Ada ficou com depressão, Ada voltou a pesar 40 quilos. Muito ruim, ao ponto de morrer, né? Os meninos, não sei se Reinaldinho era assim, não, já era, né? Tem um tempinho bom. E ela ficou a ponto de morrer, queridos, porque não tinha mais esperança de nada, né? Ficou fraca, ficou desiludida com tudo, com o marido, com todo mundo. Mas ela se apegou a um texto que está lá em Isaías. Isaías, quando falou desse texto aqui, ele estava falando de um povo que não estava nem aí para Deus. O povo dele, o povo de Israel. Mas a partir do capítulo 38, eu acho, Isaías começa a trazer uma mensagem que Deus tinha planos para eles. E no capítulo 41 de Isaías, versículo 10, Ada se depara com esse texto. Não sei quem, eu vou para ela nesse dia, as irmãs da igreja iam todas lá, o povo antigo aí, a irmã Beth, esse povo, a pastora Luciene, a Dorinha. Eu sei que o povo da igreja estava sempre lá em casa. E lá em casa chegou até a ter uma cela uma vez. Eles entravam para a porta da sala e eu saía na porta da cozinha. Foi terrível. Foi muito triste esse período, né? E diz assim nesse texto: não temas. Deus falou no coração dela. Ela estava lá, pensa lá, para morrer. Aí Deus manda um texto para ela, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você acredita, querido, que ela levantou? Foi curada, restaurada, ficou forte de novo. Esse texto, quando Deus manda esse texto para o povo de Israel, quando ele fala da destra da minha justiça, ele está falando desse povo que está maltratando vocês. Se vocês me receberem, se vocês vierem, agora eles vão ter comigo. E ninguém vai medir força com Deus, queridos. Ninguém pode medir força com Deus. O que atormentava a Ada era uma doença da alma. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então Deus sara a Ada agora. E daí a pouco Deus vai me trazendo e eu também venho para Jesus. Aí agora nós começamos a caminhar no jugo igual. Agora a passada começa a tomar uma passada, né? Segundo, é a palavra segundo os princípios do Senhor. A Bíblia diz, também Mateus fala capítulo 10, Jesus falando: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temais antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, que não tema aquele que pode matar o corpo, tema aquele que pode matar a sua alma. Quando eu falei do boteco, né? Aquele texto simboliza um boteco para mim. O que tem muito no boteco? Quem já foi botequeiro? Unidade. Você chega no boteco, todo mundo é igual.
No boteco não tem diferença. As pessoas são tratadas igualmente. E por isso muita gente gosta de boteco. Só que o diabo usa essa estratégia de Deus, que é da igreja, unidade, todo mundo igual, e aplica no mundo. E as pessoas sentem prazer no boteco. Só que enquanto ele está no boteco, Deus está destruindo a casa dele, a família dele, os filhos dele. E daqui a pouco ele já está mamado aí, ele mesmo, com suas próprias mãos. Ele ajuda a trazer o caos na sua casa. É isso. Então nós temos que temer aquele que pode tentar matar nossa alma. E esse é o diabo, amém? Segundo convite, tomai o meu jugo. Diga para o seu irmão aí do lado, antes que ele durma. Jesus diz, tomai meu jugo. Está pesado o jugo que você tem carregado? Talvez está tão pesado que você está até dormindo nessa noite, né? O jugo é algo, não, como eu falei lá atrás, é um instrumento. Todo mundo, aqui nós somos todo do interior, então nós conhecemos. Aqui para nós é uma canga, é aquele instrumento que bota em dois animais, é um jugo. Quando eu olho para ele, eu vejo unidade, né? Os animais tinham que ser bem parecidos, tinham que trabalhar na mesma passada, tinham que fazer força igual, no tempo igual, mas eles não eram iguais. Eu já morei na roça, eu sei, aí, ó, como é que é bom ter morado na roça, olha como é que é a vantagem nessa hora, para interpretar a palavra de Deus. Quando você treinava um desses animais para ficar do lado esquerdo, ele só trabalhava do lado esquerdo, ele não trabalhava do lado direito. Se você invertesse, dava tudo errado. Então quando eles já iam chegando, eles já tinham a posição exata para fazer o trabalho deles. Então Deus respeita, né, o seu jeitinho de ser. Ele sabe, né, as suas forças, as suas necessidades, mas sabe os dons que você tem e os talentos que você tem. E agora, ele sabendo disso, ele vai dar um ritmo na caminhada com você. Ele te convidou, você veio, ó, vinde a mim, você veio. Agora ele falou, agora aceita o jugo. Aceita o jugo? Então coloca, eu vou caminhar com você agora, nós vamos caminhar juntos. Ele vai respeitar a sua passada. Por algum tempo, eu acho que ele vai caminhar no seu ritmo. Mas depois ele vai impor o ritmo dele na nossa vida, amém? Eu sei porque assim foi comigo. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, lá em Lucas 19, diz que quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Sabe por que Jesus chorou sobre Jerusalém? Lá em Mateus 23, 37 também diz assim, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. A vantagem de morar na roça de novo. Quem já viu uma galinha com os pintinhos? Pouca gente já viu. Já viu uma galinha cuidando dos seus pintinhos? Quem já viu? E levanta a mão, deixa eu ver. Vai ter que tem bastante. Quando uma galinha cuida dos pintinhos, é algo extraordinário. Se um predador, se um gavião vem para pegar um daqueles pintinhos, ela encara ou não encara? Ela parte para cima mesmo. Pode vir o que for, pode vir um animal grande, ela parte para cima para defender aqueles pintinhos. E ela abre a asa assim para ficar maior, e eles entram todo embaixo. É isso que Jesus está falando. Quantas vezes eu queria estar te protegendo, mas você não quis. Mas está a tempo, querido. Ele ainda quer te proteger. A asa está abertinha, né? A sua vaguinha está lá. Então nessa caminhada ele olha para Jerusalém, ele chora por isso. Eu fico imaginando quantas vezes Jesus olhou para mim lá no mundo. Que vontade de te ter aqui debaixo das minhas asas. Porque você nasceu para estar aqui debaixo das asas. E não aí enganado no mundo. E assim é para a sua vida. E é para mim, amém? E essa mensagem é para a minha vida, é para a sua. Jesus ainda está, né, ele simbolizando ali o protetor. Aquele que vai nos trazer debaixo. E agora vai nos dar o ritmo da passada. E vai te fazer crescer na hora certa. Isso trata de uma experiência profunda. Quando nós colocamos o jugo, nós aprendemos o profundo da entrega e da obediência. E ele fala que o jugo é suave. Não é o jugo que o mundo fica impondo aí para você. O jugo dele é suave. Talvez você corre tanto atrás de coisas, valoriza tantas coisas e não valoriza a Deus, não valoriza o irmão, não valoriza a família. Porque as pessoas hoje botam muito valor nas coisas, mas em pessoas valorizam pouco. Mas Jesus nos chama para essa caminhada. E ele fala que estreita é a porta e apertado o caminho que leva até a vida. Uma estrada, um caminho. Estreita é a porta. E o caminho
também é estreito. O caminho que leva para a vida é estreito. Ele não é um caminho largo. Você não vai poder fazer tudo aquilo que você quer fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Com Jesus é assim, tudo me é lícito. Tem um texto de Isaías 35, que eu queria que você olhasse para esse caminho que você está andando nele. Você está caminhando com o Senhor, amém? Então, lá em Isaías, Deus já, né, o Espírito de Deus ali, falando para o profeta Isaías, e ele falando da vinda de Jesus, ele fala que seria uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O caminho que você está andando, querido, é um caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Quando Jesus nos chama, vinde a mim, tomai o meu jugo, ele te chama para uma caminhada, que é um caminho santo, amém? Não adianta você querer levar essa caminhada de qualquer maneira, que não rola, não tem jeito. É um caminho santo, o perverso não anda por ele. A Bíblia diz, até os loucos entrarão por essa porta. Talvez você vê um doidão, uma doidona na igreja, vê ou não vê? De vez em quando a gente vê uns doidos jogar pedra na igreja. Entraram, queridos, e estão na caminhada, e estão na passada do Senhor. E você está achando que ele está doido, está nada, ele está embriagado, ele está cheio do Espírito Santo. O que nós embriagamos é com vinho, né? Com o Espírito Santo nós ficamos cheios. Então ele está cheio do Espírito Santo. Até os loucos entrariam, mas os perversos, eles não andarão por esse caminho. A Bíblia diz sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pede cartas para perseguir o povo do caminho. Já leram lá? Na época que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos começaram a pregar, eles não eram chamados de cristãos, eles eram chamados os do caminho santo. E Paulo pede cartas para perseguir o povo do caminho santo. E ele vai perseguindo o povo do caminho santo. E ele está no caminho de Damasco, mas no caminho de Damasco, mas ele não sabia que aquele parecia que era um chamado de Deus, porque a palavra de Deus disse, e ele próprio disse que Deus tinha escolhido ele ainda lá no ventre da mãe dele. Aí ele vem para perseguir. E ele tem um encontro com Jesus. Ele cai, né, quedou-se no chão. Jesus levanta-te e pergunta, quem és tu, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha o homem convertendo, olha que bonito. Aí ele fala, o que queres que eu faça? Ele fala assim, vai para Damasco e entra na casa lá do Simão. Aí o Espírito Santo, o selo, no coração dele. Agora o Espírito Santo testificando no coração dele. Enquanto ele orava, o Espírito Santo testificava no coração dele que viria um homem chamado Ananias e impor as mãos dele e ia ser curado. Porque ele não estava enxergando nada. E Deus testifica no coração de Ananias que vem, impõe as mãos sobre ele e ele é curado. E a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo. Agora ele está num jugo. Pensa que passada de Paulo, hein? Mas Jesus, que ritmo que foi empregado nessa caminhada com eles. Eu sei que para uns aqui Deus vai dar um ritmo muito acelerado. Nós vamos olhar assim, como esse irmão está crescendo, hein? Que isso, esse irmão chegou esses dias mesmo? Já está pregando com essa ousadia, com esse poder, que unção, que vontade de fazer a obra de Deus. Nós vamos ver aqui no meio, queridos. Eu profetizo sobre a sua vida, amém? Talvez você está desanimado, mas o Senhor está te chamando para isso. Ele sabe o seu potencial, e na hora que ele impor o ritmo dele, eu sei que você vai acompanhar. Porque você nasceu para isso como apóstolo Paulo, ele só estava cego. Agora diz que as escamas caíram dos seus olhos, agora ele podia ver. Agora tudo aquilo que Gamaliel, que era o mestre da lei, que ensinou para ele sobre os livros da lei, tudo aquilo que ensinou e ele aprendeu muito bem, que ele achava que estava certo, as escamas caíram. Agora ele conseguiu ver Jesus. Agora ele conseguiu ver a revelação daqueles livros todos em Jesus. Tudo aquilo que ele estudou, ele viu, era Jesus. E agora ele resolve caminhar. E ele fala que tudo aquilo que ele vivia, ele era um poliglota, né? Ele era um cara muito estudioso, falava vários idiomas, várias nacionalidades. Mas agora ele fala assim, isso tudo aí era esterco perto do que eu estou vivendo agora com Jesus. E nós sabemos como ele foi perseguido. Caminhar com Jesus, quando ele nos convida para tomar o jugo, ele nos chama para essa caminhada. E lá no capítulo 19 de Atos, Paulo pregando na igreja de Éfeso um dia, e o povo não aceitava o povo do caminho. Talvez tenha muita gente aqui no meio, e alguns estão falando assim, isso é bobagem, esse caminho é mentira. Paulo parou tudo, montou uma escola, e levou os discípulos dele tudo para a escola, para ensiná-los a palavra de Deus. E eu te convido aí para o CNC e para o CMC, amém? Daqui 3 semanas nós vamos começar o CMC de novo, ou 4 semanas, nós vamos ainda só ver essa data direitinho. E o último convite que ele fez, ele diz assim, aprendei de mim. Então Paulo chama o povo para aprender. E Jesus diz assim, aprendei de mim.
e achareis descanso para a vossa alma. Quem quer ter uma alma descansada? Sabe quando você vai dormir, que você não consegue dormir? Você bate a cabeça no travesseiro, não dorme de jeito nenhum? Você está cansado, sobrecarregado, oprimido, não sei. Mas a mensagem que eu tenho para você nessa noite, você vai chegar lá na sua casa nessa noite, vai bater a cabeça e vai dormir em paz, amém? Porque esse Jesus que está falando isso aqui, é aquele que falou acerca do João Batista. Ele é o maior já nascido de mulheres. Jesus era humilde, mas eu sei, e nós sabemos, é porque ele estava abrindo o caminho do Rei dos Reis, amém? Do Senhor dos Senhores. É esse Jesus que nós servimos. Os dois primeiros convites, então. Aí esses dias também meditando em Josué. Quem veio no Tadel aqui? Quem veio no Tadel aqui semana? O Tadelão, o último Tadelão. Vou falar igual eu falei de manhã. Que pena, eram poucos. Então que bom que aí eu possa falar de novo isso que eu falei lá no Tadel. É uma pena que vieram poucos. Mas nesse dia Deus ministrou no meu coração sobre Josué. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Josué capítulo 1. E já estamos quase encerrando. Quando Moisés é morto, queridos, já morre, Deus chama Josué para continuar a obra dele. E eu quero te dizer nessa noite, que os obreiros morrem, mas a obra de Deus não para, amém? Nós morremos e passamos, mas a obra de Deus não para. Então aproveita hoje, vinde a mim, tomai o meu jugo. Se você não vier, você morre e passa, outros vêm e a obra não para. O convite de Deus é para que você tenha o privilégio de caminhar com Ele. E não pense que é um privilégio para Ele também, mas o privilégio maior é nosso. Lá em primeiro, Josué capítulo 1, quando Deus chama Josué agora para assumir o compromisso diante do povo de Israel, Moisés já era morto, ele fala assim, sê forte e corajoso, versículo 6, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Quando nós entregamos a vida para Jesus, que nós aceitamos o vinde de Jesus, que nós tomamos o jugo de Jesus, eu quero te dizer que você precisa ser forte e corajoso. Se for medroso e fraco, você não aguenta essa caminhada. Mas se você ser forte e corajoso, aí você vai conseguir cumprir essa caminhada que o Senhor nos propõe. Porque Ele tem bênção não só para você, mas para sua casa, para sua família, para os seus irmãos, para sua mãe, e não sei para que mais quem. Porque Ele não tinha bênção só para Josué, mas Josué precisava de ser forte. E no versículo seguinte ele diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Aí ele fala assim, agora você tem que ser muito corajoso para andar comigo. Agora para obedecer os mandamentos, para cumprir a lei, você tem que ser forte. Porque você vai levar um povo nas suas costas. Um povo vai caminhar com você. Imagina você caminhando com o seu discípulo. Eu sei que tem muito discipulador aqui. Você caminhando com o seu discípulo. Você não está orando. E seu discípulo está orando, está lá na frente e você está lá para trás. Ele está te puxando. Não, eu estou orando. E você que talvez não está orando. E aqui, nós sabemos que hoje, quando o Senhor nos chama, toda a lei se cumpriu em Jesus. Então, quando nós andamos e obedecemos a Jesus, a Deus, nós continuamos essa caminhada, nós começamos a aprender de Deus, amém? E como é que nós temos comunhão com Deus? Você já pensou caminhar num jugo com Jesus se você nem tem intimidade com Ele? Aí, Augusto falou muito bem, nós precisamos de orar, queridos. Orar, falar com Deus, falar, ouvir a voz dele através da palavra, falar com Jesus. Eu fico vendo Jesus no caminho de Emaús, aqueles homens estavam cansados, desanimados, o mestre morreu, já ia embora aqui. Jesus, manso e humilde de coração, começa a caminhar com eles, falar com eles, até que o coração deles queimou e eles voltaram correndo para Jerusalém. Eu não sei se seu coração está queimando aqui nessa noite. Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele precisa, Ele quer que seu coração queime e que você volte correndo para Jerusalém, para o caminho santo que Ele nos propôs. E Josué, no capítulo 5, Josué, quando ele vai, um pouquinho antes do 5, Josué, quando vai conduzir o povo agora à terra prometida, a Bíblia diz que Deus disse para que os sacerdotes fossem à frente. Deus chama o sacerdote, chama Josué,
dá uma ordem para ele e fala assim: vocês vão tomar posse da terra prometida. Você sabia que Deus tem promessas preciosas para você, que você nem pode imaginar ou pensar? Tinha para eles. E Deus fala que eles iriam ser conduzidos à terra prometida. Josué chama o povo e apregou um jejum de 3 dias. Como é que você tem feito a obra do Senhor? Você tem levado a sua vida de qualquer maneira? Um caniço, né? Josué não, ele chama o povo. E a Bíblia diz que quando eles vão atravessar o rio Jordão, era necessário que o rio Jordão se abrisse. Havia uma cheia, tempo de muitas chuvas. E os sacerdotes entram com a arca e param bem no meio do rio, depois que o rio abriu. E aquele montão de água foi represando, inundando toda aquela região. E eles debaixo daquela parede de água, a Bíblia diz que eles ficaram firmes. Eu quero te dizer que é impossível na caminhada com Jesus ser fraco, medroso. Nós precisamos ser firmes. Eles ficaram firmes enquanto todo o povo passou. Quando Jesus falava acerca desse texto no capítulo 11, no capítulo 10, ele falava que quando os discípulos fossem pregar, muitos familiares iam brigar. Pais iam brigar com filhos, filhos com pais, por causa do evangelho. Porque muitos não iam aceitar, iam querer continuar vivendo, né, os costumes lá do mundo. E aqui nós vemos os sacerdotes firmes. Eu fico pensando, se eu e você estivéssemos lá. Você está com a arca, aquela parede se formando aqui, o povo passando. Só subindo aquela água e tudo parado. Você ia titubear, você ia falar assim: e vocês têm arrebentado? Já pensou se você faz assim, sai todo mundo correndo? Já viu o efeito manada? Nós como servos do Senhor, nós temos que ser firmes e corajosos. As dificuldades vão vir, mas nós vamos vencendo a cada um delas. Olha para você ver, a dificuldade era atravessar o Rio Jordão. Atravessaram todo mundo, chegaram do outro lado. Daí a pouco até o maná cessou. Nem precisava mais, que do lado de lá era a terra que mana leite e mel. Tinha fruto, tinha comida, tinha tudo. Deus fala para Josué: agora, você está achando que é moleza servir a Deus? Deus chama Josué e fala assim: agora, arruma umas pedras aí, faz umas facas. E circuncida esses meninos todos aí, esses soldados aí, 40 mil. Circuncida todo mundo. Eles precisam ter minha marca. Você acha que nós entramos? Vinde a mim. O selo, querido, tem que estar. Eles param muitos dias. Já pensou? Chegamos, agora é só festa. Jesus manda circuncidar, que eles vão tudo. E dói. E eles ficaram muitos dias. Enquanto o último não sarou, eles não foram tomar posse. Agora todo mundo, já estamos sarados. E agora? Vamos tomar posse do que é nosso. Então vamos. A primeira coisa que eles vão fazer é encarar uma muralha que vai daqui naquela parede lá embaixo. Ó. Eles chegam de frente para Jericó. Deus fala com ele: agora toma Jericó. Pode partir para cima. Você tem coragem, querido? Deus chama a igreja para desafios grandes. Aquele que tem pouca fé, ele tem fé para ser salvo. Mas aquele que tem muita fé para ir para o céu, ele tem fé para trazer o céu para a terra, amém? Isso era Josué. Ele tinha fé para trazer o céu para a terra, querido. Era tamanha a fé dele que trouxe o céu para a terra. A ordem era: vamos tomar Jericó. E ele chama o exército e eles vão. Quando eles chegam ao pé de Jericó, talvez Deus mandou você partir para cá. Deus mandou você partir. E você foi. Aí você está vendo um desafio gigantesco, difícil de transpor. Se você acompanhar comigo, no versículo 13, capítulo 5. Então Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegando-se Josué a ele, disse-lhes: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: oh glória, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Oh glória. Talvez você está pensando aí, mas você não sabe nada, pastor. O meu problema é grande demais. Ah, querido, não era grande como essa muralha não.
Essa muralha andava 3 carros aparelhados em cima dela. Era a cidade mais fortificada da época. E Josué partiu para cima porque Deus mandou. Qual é o problema que tem te afrontado, que tem te amedrontado? A mensagem dessa noite: parte para cima, amém? Parte para cima, queridos. Aqui diz que o príncipe do exército do Senhor chegou. E interessante que ele diz e fala assim para ele: respondendo o príncipe do exército a Josué, disse assim: descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Você lembra do caminho santo, querido? Você acha que você vai caminhar com Jesus de qualquer maneira? Você acha que você vai tomar o jugo dele de qualquer maneira? Ele está falando assim: descalça seus pés para caminhar comigo, porque meu caminho é santo, querido. Descalça seus pés, querido. Você quer caminhar com o Senhor Jesus? Se desprenda das coisas mundanas, descalça seus pés e coloca na caminhada com Ele. É isso que ele falou para Josué. E Josué obedece, descalça seus pés. Aí ele fala: agora pode tomar Jericó. Mas você não precisa fazer esforço não, que eu vou derrubar a muralha para você. É assim que o Senhor fala. Ele fala assim: confie em mim, santifique-se e vamos, que eu vou derrubar as muralhas que estão à frente, que você acha que são intransponíveis. Para Deus nada é impossível. Vocês só vão fazer o seguinte: vocês vão marchar, e vocês vão marchar em volta da muralha 6 dias. Fala nada não, só marcha. E toca aí os instrumentos de sopro, toca aí as trombetas, os sacerdotes. E os soldados calados só marcham. Aquele povo lá dentro fala: esse povo de Deus é doido. O diabo fica doido, querido. Jesus fechou a porta, ele não entra, amém? Nós estamos revestidos com toda a armadura de Deus. Ele vê o povo de Deus, vasos frágeis, fazendo coisas extraordinárias, ele fica doido. Ele fica maluco. E ali nós vemos que no 7º dia, a ordem era que eles rodassem em volta daquela cidade 7 vezes. E no final, que desse um grito bem alto, um grito de vitória. E assim eles fizeram e a muralha veio abaixo. Toninho já esteve lá, né, Toninho? Está só as ruínas lá, né? Lá só tem ruínas. Afundou tudo. Eu não sei qual é, né? Essa muralha é grande demais, você pode estar pensando assim. Mas se você confiar em Jesus, se você receber o convite dele: vinde a mim, tomai o meu jugo. Isso é de graça. Mas daqui para frente agora, aí você precisa de pagar um preço. Ele fala assim: aprendei de mim. Aprender dele é caminhar com ele, amém? Dia a dia, de glória em glória, ó. Mais um dia. Querido, eu tomei essa decisão e já tem para 11 anos que eu estou fazendo isso, ó. Já estou longe daquela entrada. Glória. Estou muito longe daquela entrada. 11 anos, ó. Tem gente aqui que já tem 30, 50, tem gente que tem 1. Não tem problema. Está na caminhada no caminho santo. Interessante que para entrar, nós não precisamos nos preocupar com boas obras nem nada. Você pode vir do jeito que está. Mas daqui para frente, eu estava estudando um texto, lá em Efésios 2:10, que diz assim: nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Oh glória! Aí daqui para frente agora, o Senhor espera que você faça boas obras. Agora sim, para entrar não, mas na caminhada agora, Ele espera que nós possamos fazer boas obras. Filipenses 3 diz assim, 13: esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo. Então nós, queridos, quando nós recebemos o convite de vir, tomamos o jugo e agora nós vamos aprendendo de Jesus, porque nós temos um alvo, amém? Nosso alvo é a vida eterna, queridos, a nossa morada celestial. Nós temos que viver cada dia como se fosse um último, porque um dia nós vamos acertar, né? Então você vive hoje como se fosse o último, amanhã como se fosse o último, e um dia você vai acertar. Um dia nós vamos acertar e nós vamos partir para a glória, e ninguém sabe que dia é esse. Spurgeon também disse: nossa ansiedade não esvazia o sofrimento de amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Olha que coisa interessante. A nossa ansiedade, ela não esvazia o sofrimento de amanhã. Você fica tão ansioso e amanhã você vai sofrer do mesmo jeito. Ela apenas esvazia a sua força de hoje. Mas com Jesus não. Ele tira toda a ansiedade. Amém? Todo medo. Você crê nisso, querido? Você tem que crer nisso.
Se você não crê nisso, meu esforço foi em vão de falar isso aqui, porque eu estou falando a palavra de Deus, amém? E só um testemunho agora para finalizar, que eu contei no dia do Tadeu. Você não veio, perdeu. Aí eu vou contar para você de novo. Semana passada, há 2 semanas eu contei, o irmão Vicente estava aqui. Há 2 semanas eu contei. Eu estava indo para fazer uma gravação em Brasília, da posse do reitor novo aí da universidade. E eles ligaram de última hora para ir para Brasília para gravar lá no Ministério da Educação. Aí foi eu, uma jornalista, o motorista foi levar a gente em Belo Horizonte. Aí eu falei com a Ada, arrume a roupa aí rapidinho, Ada, que eu vou ter que viajar, vou ter que ir para Brasília, olha que chique. Brasília não é uma boa referência não, né? Mas nós vamos para Brasília. Aí a Ada arrumou minha bolsa e falou assim, leva o terno. Como vou obedecer a mulher falando? Leva o terno. Eu falei, você é boba, não precisa não. Leva o terno, não precisa não. Aí antes de chegar, eu estava indo para Belo Horizonte, antes de chegar em Lafayette, a menina no carro comenta assim, lá só entra de terno, hein? Lá só entra de terno. Aí eu falei, e sapato? Não, só de terno e completo. Eu falei, mas e uma calça jeans, que é essa aqui que eu tinha levado? Escura. Ela falou, jeans não entra lá, só terno. Aí eu falei com o motorista, aqui tem jeito de você parar em Lafayette aí que eu vou tentar alugar um terno. E ela olhou para trás, você não trouxe terno não? Eu falei, não falou nada? Bom, cheguei em Lafayette, até achei um lugar para alugar o terno. O cara falou, eu tenho que dar bainha. Demora 40 minutos mais ou menos. E a menina precisava pegar o voo lá em Belo Horizonte. Eu ia só no outro dia, mas ela tinha horário marcado. Aí não dava tempo. Eu falei com o motorista, vamos embora. Deus está no controle. Aí você vê a caminhada com Deus, com Jesus, como é que é bom, querido. Né? A gente arruma problema para Ele e Ele nos ajuda nas pequenas dificuldades. Ele mostra que Ele está presente na nossa vida. Aí, fui para Belo Horizonte. Levamos a menina no aeroporto. Aí liguei para a Ada de novo. A mulher sabe, edifica a sua casa. É ou não é? Glória a Deus. Liguei para a Ada. E o terno? O que tem o terno? Eu não trouxe, precisa, Ada. Como é que eu vou fazer aqui em Belo Horizonte? Me ajuda aí. Ela falou, liga para sua prima, Cidinha. Tem uma prima lá em Belo Horizonte, muito abençoada. Liguei para ela. Ô Cidinha, estou precisando de um terno, Cidinha. E ela sabe que ela já imaginou logo que eu estava falando do filho dela, que tem mais ou menos o meu corpo assim, né? Aí ela falou assim, pois é, rapaz, mas tudo perdeu 15 quilos. Eu falei, uai. Túlio perdeu 15 quilos. Eu falei, nada a ver, né? Muito bem, aí eu falei, ô Cidinho, aí eu expliquei o caso para ela. Ela falou assim, olha só, que coincidência. Do lado da casa da minha mãe tem um cara lá que tinha uma loja dessa, tipo da Luzia, de lugar terno, esses negócios. E ele fechou a loja, e ele está com tudo da casa dele, ele trabalha lá. Eu falei, mas eu vou chegar, Cidinho, 9 horas da noite. Como é que eu vou fazer? Ele já foi embora. Ela falou, não, ele dorme de dia e trabalha à noite. Ele só... o cara dorme de dia e trabalha à noite. Eu falei, então é esse mesmo que eu preciso. Ela falou, bem do lado da casa da minha mãe. Fui chegando na casa da mãe dela e fomos lá. Tinha uma montanha assim, Luzia de terno lá, tudo, né, empilhado assim. Aí ele tirou uns para mim, eu falei, esse não, gigantão. Eu falei, esse é feio demais. Esse eu não posso chegar lá não. Aí arrumou, aí foi até que chegou, né, ela arrumou um terno para mim, até bonitinho, ficou bom. O terno, uma calça boa, um paletózinho que funcionou direitinho. Eu falei que eu preciso de um sapato também. Aí trouxe um monte de sapato. Aí achei um sapato bacana, rapaz. No outro dia eu estava no avião até com o Rodrigo de Castro, olhei para o pé dele. É lógico que o que eu estava não é a mesma marca, mas é parecido. Olhei assim e falei, ó, tô fraco não. E eu precisava de uma camisa também. Ele falou assim, eu vou arrumar uma camisa para você também. Aí a minha prima falou assim, então vamos lá para casa que eu vou arrumar uma coisinha para você comer. Sabe que arrumou para mim? Eu cheguei lá, tinha feito uma galinhada no almoço. Agora eu já estava tranquilo e comendo a galinhada. Só que eu peguei a calça, você já viu? Eu não sou bobo, eu trabalho com filmagem, eu sei que a gente faz muito esse movimento. Eu falei, eu preciso ver essa calça. Aí eu peguei a calça e olhei pro lado da lâmpada assim, ó. Dá até para você ver a lâmpada do outro lado, dos buraquinhos que tinha na costura assim, ó. Aí eu falei para ela assim, ô Elza, essa calça vai rasgar. Querida, ela estava do lado de uma máquina, ela destampou uma máquina assim, botou a calça e fez assim. Falou assim, agora não rasga mais. Olha que bênção. Deus é bênção nas nossas vidas, põe pessoas preciosas na nossa vida. Vesti a calça agora, bacanão. Dormi na casa dela, economizei o hotel. Aí, só que na hora que eu fui acertar com o cara, eu falei com o cara assim, mas
Só posso ter jeito, sem deixar um cheque, calção e tal, eu não tinha. Só tinha R$40. Fui para Brasília. Aí fui para o aeroporto no dia cedinho, cheguei no aeroporto de 7 horas, o voo era 7h40. Aí o evento era só 11 horas, eu estava em paz, querido, sossegado. Aí começou a dar uns problemas lá, o voo atrasou 2 horas. Aí estava cheio os professores estavam todos lá, nós estávamos lá conversando, aí tinha um outro cara conversando assim, aí liberou. Saímos 9h40, chegamos lá 10h40, mas até desembarcar, 11 horas. O evento começa às 11 e não atrasa. Vocês já viram a cara daquele ministro? Ninguém aguenta. O cara não atrasa nada, né? Começou na hora em ponto. Aí, quando eu estava descendo do avião, já puxei minha mochila, que eu levei tudo no avião, meu tripé, botei tudo nas costas assim, que montão de coisa. Aí um cara tocou em mim assim, e aí, vai conseguir pegar lá o evento? Aí eu falei assim, vou tentar, o senhor está indo para lá também? Pensei, vou rachar um Uber com ele agora. Não sabia, né? Vou rachar com ele o Uber agora. Ele falou assim, não estou indo para lá não, eu estou indo para outro lugar. Eu falei, mas o senhor é de Viçosa também? Eu vi o senhor conversando com a turma lá. Ele falou, não, eu estou indo para outro lugar, eu só conheci o povo no aeroporto lá. Mas estou vendo que você está atrasado, faz o seguinte, eu te dou uma carona. Meu motorista está esperando, e o cara é procurador federal lá em Brasília. O cara é top dos top. Tinha um carrão esperando lá. Aí eu já desci com a minha mochila, já entrei naquele carrão preto, ternão, bonito. Ô, glória! Entrei no carrão, me levou lá na porta. E na caminhada eu fui conversando com ele e tal. Eu falei, vou perguntar. E o senhor viaja o mundo inteiro? O senhor vai para todo lado? Eu tenho certeza que tem uma cidade que o senhor conhece. Eu falei, o senhor conhece Pedra do Anta? Eu fiquei frustrado, porque ele falou assim, nunca ouvi falar. Esse foi o pior da viagem. Mas aí ele me deixou lá me deixou lá no ministério. Aí eu cheguei lá, e lá você tem que cadastrar todas as máquinas, tem que anotar tudo. Eu estava com a mochila muito grande, eu cheguei e não tinha ninguém, que eu cheguei primeiro do que todo mundo, inclusive o deputado. Aí cheguei, cadastrei tudo, subi, estou lá bem gravando. Aí chegam os professores de Viçosa. Ué, como é que você chegou aqui? Eu falei, peguei uma caroninha com um cara aí. Que isso, você pegou uma carona aqui? Eu falei, peguei uma caroninha com um amigo meu aí. Amém. Mas só dizendo assim, como Deus, quando você não apavora, né? Deus te dá estratégia, dá paciência para resolver as coisas. E Ele nos ajuda, Ele, né? Sei lá, como é que Ele vai movendo as coisas e as coisas funcionam. Fui lá, fiz o trabalho, graças a Deus correu tudo bem. Retornei, passei na casa do cara 10 horas da noite para deixar o terno de volta. Se fosse outro lugar não tinha jeito. Aí que eu fui pagar ele nem estava lá, eu deixei o dinheiro lá para o pessoal pagar depois. Então, caminhar com o Senhor, querido, precisa ter confiança nele, amém? Por isso que Ele fala, o meu jugo é suave e o fardo é leve. Quando a situação está difícil, você não pode fazer nada. Você tem que confiar, é lógico, fazer a sua parte e confiar nele. Aí depois você tem até história para contar. Nós estamos vendo aqui, Josué, a Bíblia conta a história de Josué. História para contar que a muralha caiu. E eu já tenho essa história para contar. E eu sei que Deus vai te dar muitas histórias para contar, amém?